Boa noite, bem-vindos à minha casa novamente para mais um episódio deste podcast. Comigo tenho um convidado, bem, vocês vão perceber no fim, muito especial. Rui Simas, pai de 2 filhas, homem de 7 ofícios, mas o que eu mais me intriga e quero trazer para aqui é o seu amor especial. Ele é consultor, um dos consultores em Portugal mais importantes na área do erotismo. Rui, bem-vindo, obrigado por estares aqui. Obrigado eu pelo convite. Tenho uma curiosidade muito grande já desde o início, desde que nos conhecemos, que é como é que começa este teu interesse pelo erotismo? Como é que tu entras, te deixas emaranhar nesta área e se calhar logo em Portugal temos um bocado a noção que os portugueses são um bocadinho mais difíceis. Como é que nasce essa tua paixão? Olha, começa por, primeiro, eu ter sido filho único durante muito tempo, então ter tido muito tempo para me auto-satisfazer, no sentido de procurar coisas para me distrair, livros, lia muitos livros, interessava-me por muitos temas, e houve uma altura na minha vida, no começo da adolescência, em que eu mudei de escola, e eu era um rapaz muito ativo, gostava muito de desporto e tal, e quando mudei de escola ninguém fazia desporto, ou ninguém jogava basquete, que era aquilo que eu gostava de fazer, e então por puro aborrecimento e por pura... lá está, gostava muito de estar na minha bolha, no meu mundo, comecei a passar os meus tempos livres na biblioteca, a ler livros e a pesquisar sobre temas, e um dos temas que naquela altura, no princípio da adolescência, mais me motivava Transversal era estudar o corpo humano, estudar como é que as relações, ler romances, coisas desse género, porque a minha intenção era como é que eu podia travar conhecimento com raparigas, não é? Claro, então, com o outro... Essa foi a minha motivação, que começou aí, e por ter começado aí, depois comecei também a ser muito procurado por amigos meus que também perguntavam como é que tinham fazer, coisas é que tinham, claro. Como é que podiam abordar as raparigas, e depois acabei por começar a ter mais interesse em ler mais coisas, exatamente porque vinham mais pessoas perguntar-me como é que as coisas podiam funcionar. Até agora tu falaste de mim. Eu acho da maior parte dos rapazes. E da maior parte dos rapazes desta idade. Mas quando é que foi o clique? Quando é que foi o clique em que tu disseste, pá, eu estou mesmo a ter aqui um interesse acima da média, porque eu não vejo esta malta, há ali um período só queremos jogar à bola e desporto e empurrarmos uns aos outros. Mas quando é que tu dizes, espera aí, isto já começa a ser importante para mim, eu estou mesmo, o erotismo é uma paisagem que me interessa bastante explorar, e mais do que os meus pares que eu vejo aqui à volta. Tens a noção disso? Eu tenho a noção de quando é que o erotismo passou a fazer mais sentido e ser mais importante do que, por exemplo, o sexo. Porque até uma determinada altura eu procurava informações sobre sexualidade, ou seja, tudo o que era artigos de revistas, literatura, era tudo sobre sexualidade, não havia literatura sobre erotismo. Claro, ou havia muito pouco, ou mesmo o erotismo não era uma coisa que era nomeada, ou seja, havia livros eróticos, mas não havia lá a dizer que era um livro erótico, eram contos adultos ou coisas assim. Claro. Se bem que o cinema traz aqui havia cinema erótico, havia essa conotação do cinema exatamente. erótico, acho que era a única, e na literatura erótica também às vezes dava-se essa conotação, mas aquilo que eu lia não era isso, não era essas coisas, eram mais questões sobre a sexualidade humana, era mais temas relacionados com o sexo. E via muita pornografia também, na altura em que na adolescência... Coisas com pouca qualidade. Sim, mas como fui ali entre os 13 e os 16 anos, tive acesso, fui um dos primeiros rapazes da minha escola a ter acesso a canais de satélite, porque na altura não havia internet, nem havia nada dessas coisas, claro. Jovens. Mas na altura, as únicas referências que nós tínhamos, ou as únicas
o único acesso à cultura erótica que nós tínhamos. Era ou revistas que só podiam ser compradas por pessoas mais velhas, rapazes mais velhos, portanto tínhamos que fazer amigos com rapazes mais velhos para podermos ter acesso a isso. Sim. Ou coisas que nós encontrávamos em casa dos pais e dos avós guardadas lá no sótão e que nós por acaso encontrávamos, ou neste caso com o desenvolvimento da tecnologia através de acesso a canais de satélite, nomeadamente alemães, canais assim desses países que a partir de uma determinada hora davam filmes dessa temática. Mas tu depois pegas nisso como, bem, isto aqui, entre rapaz e rapariga, homem e mulher, isto que andam aqui todos interessados em fazer, isto tem que ser mais do que isto, era isto que tu sentias aqui um bichinho a acordar, que era, isto tem que ser mais do que isto, isto é mais do que isto. Não nessa altura, porque nessa altura, como eu estava a dizer, foi muito busca sobre como ter melhor sexo, como fazer coisas como se faziam nos filmes, portanto era muito relacionado com a sexualidade. Essa ideia do erotismo surgiu mais tarde e eu acho que é uma coisa que também, que é aquilo que me move hoje em dia, que eu acho que o erotismo vai muito para além do sexo. O erotismo tem muito a ver com nós termos criatividade, nós termos vontade de dar prazer às outras pessoas, independentemente de ser um prazer sexual, porque comer bem ou fazer uma refeição para alguém pode ser um prazer sexual também, fazer uma massagem pode ser um prazer sexual, passear pode ser um prazer sexual, ou seja, há muitas coisas que podem ter sensações prazerosas muito importantes e que solidificam muitas relações e que não tem só a ver com sexo. E eu acho que isso, quando eu falo sobre isso com as pessoas com quem trabalho, nas minhas consultas, sinto que há uma libertação muito grande da sua ansiedade, porque há muita ansiedade de como é que eu tenho mais ereções, como é que eu tenho mais orgasmos, como é que eu tenho mais prazer, ou como é que eu faço as técnicas XPTO e vou lá aos pontos, não sei o quê, ou como é que eu uso brinquedos. E eu falo muito sobre isso também, mas quando eu começo a dar a entender que as relações sexuais podem ser muito mais para além da parte física sexual, as pessoas começam a pensar, então eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de escrever um poema, eu sou capaz de levar a minha mulher ou o meu marido numa viagem que ele nunca estava à espera. Claro. Ou seja, dar sensações de prazer, lá está, que depois muitas vezes abrem a disponibilidade mental, emocional e física para que depois haja o prazer sexual em si. Claro. Olha, falaste aqui de intimidade e isso interessa-me bastante aqui para o podcast, que é, para mim, a definição de um lar é um sítio onde existe um nível de intimidade, ou supostamente existe um nível de intimidade. Deve haver. Exato. Um nível de intimidade muito delicioso, ou seja, essa presença da intimidade é para mim uma mesma coisa, que é também um dos ingredientes mais importantes no seio do lar e do funcionamento de um lar e de todos os seres que lá estão. O que eu te ia perguntar aí era, tu achas que é possível ter um lar de 4 filhos, de 4 pessoas, 5 pessoas, 3, não interessa, mas com a presença já de filhos, inclusive, mas achas que é possível ter um lar são, neste sentido de tudo funcionar sem barreiras, e que não tenha essa intimidade presente? Eu acho que tudo é possível, e literalmente tudo é possível, quando duas pessoas que estão na relação querem. E isso já foi provado milhões de vezes em todas as pessoas que eu já conheci, e eu já trabalhei não só em termos de dar consultas a casais, mas também já fui dono de um clube erótico onde eu testemunhei milhares de casais a testarem as suas relações, a testarem a sua intimidade, pessoas com filhos, sem filhos, pessoas que estavam a começar uma relação agora, que já tinham relações há 50 anos. E, portanto, se duas pessoas quiserem, duas pessoas vão arranjar forma dessa intimidade prevalecer. Apesar e ser mostrada, porque estamos a falar de que há filhos que assistem à forma como os pais se relacionam. Sim. Isso é uma forma de ensinar, de educar, não é? Sim, aqui estou a falar na questão erótica, ou seja, na questão mais sexualizada da intimidade, mas a intimidade acho que é uma vertente um bocadinho mais abrangente,
E sim, sem dúvida que é muito importante que os filhos vejam que os pais gostam do outro, que têm carinhos. Aquele beijo no pescoço, sim, que aparece. Não, e que demonstram isso sem ser por obrigação, sem ser por aquela obrigação de, imagina, vou-me despedir de ti porque vou trabalhar e dou um beijinho. Já não é só isso, dou um beijo quando não há nenhuma razão para esse beijo acontecer. Eu dou um carinho quando ninguém está à espera que esse carinho possa acontecer. Portanto, não é só quando a mãe precisa de carinho, ou o pai precisa de carinho, ou quando alguém está triste. Claro. Portanto, essas demonstrações inesperadas de intimidade, ou de cumplicidade, ou de ligação, ou de afetividade... Isto tudo está lá, não é? Tudo isso tem que acontecer para que a intimidade prevaleça. Não só o facto de sermos íntimos e de toda a gente se conhecer e de podermos andar nus ao pé uns dos outros. Não é esse tipo de intimidade que está essa até é óbvia, né? Essa até sim. É banal, né? Acaba por ser banal. É banal e é uma eu tenho intimidade lá em casa porque vou à casa de banho de porta aberta. Exato. Pois, não é, por isso é que eu estava a tentar dividir um bocado esta ideia da intimidade. Mas diz-me uma coisa, se uma pessoa no seio de uma família, ou sejam quantos elementos forem, ou que configuração tem essa família até, mas achas que se houver alguém que, não sei, ou pela sua historial pessoal, achas que se consegue ensinar a permitir-se a demonstrações de intimidade? Ou seja, o que é que eu estou aqui a querer te perguntar? Consegue-se educar? Porque isso é uma capacidade humana, não é? É uma capacidade, pode estar mais ou menos desenvolvida. Há muitos animais, obviamente, com essa também capacidade, mas no ser humano não existir poderá ser lida como algo maior, ou seja, quase a ponta do iceberg de várias coisas que eu queria que eu queria que existissem e depois duvido que existam, porque aquela intimidade nunca aparece, é muito abafada, nunca é demonstrada. Tu, pela tua experiência até das consultas, achas que isso consegue-se ensinar? Mais do que ensinar, não acho que se consiga ensinar, ou seja, não consigo ensinar a tua intimidade, não consigo ensinar-te a tua abrir. Porque é a minha assinatura também. Mas consigo educar-te a pensar como é que tu podes chegar lá. Interessante. Ou seja, é no sentido de todos nós nascemos com essa capacidade, não é uma coisa que se ensina ou aprende, tu não vais aprender intimidade, tu tens intimidade e depois ela se desenvolve ou não. Não é? Tipo, ou tens barreiras ou não tens. E, portanto, se tiveste barreiras, alguma coisa aconteceu para que a tua intimidade não se manifestasse. E, portanto, a única coisa que uma pessoa como eu pode fazer é desmantelar essas portas, ou essas barreiras, ou esses muros, para tu perceberes que, foi aqui que eu perdi a minha capacidade de ser íntimo com alguém. E essa descoberta tem que ser feita por ti, não pode ser ensinada, tem que ser uma coisa que tu, foi a partir daqui que eu deixei de ter essa capacidade de confiar nas pessoas, de me abrir, de me vulnerabilizar, de ter, sei lá, a capacidade de dar e não estar à espera de receber. Tudo isso são coisas que nós não nascemos ensinados, vamos aprendendo com a vida e depois vamos desaprendendo ou vamos tendo cada vez mais resistências a isso, porque uma vez demos e depois recebemos em troca uma coisa que não queríamos. Portanto, às vezes estamos a perceber que essa intimidade e essa incapacidade que nós temos de demonstrar carinho ou afeto vem de situações na nossa vida em que nós identificámos uma porta fechada e depois nunca mais a quisemos abrir, porque já não confiamos nem no mundo, nem nos outros, nem em nós. E essa que é a maior dificuldade, é quando nós deixamos de confiar em nós. Eu não sei se foi Dalí que disse, mas nem sei se isto faz sentido, este paralelismo, mas é só para ficar esclarecido. Não sei se foi Dalí que disse isto, que é todos nascemos criativos e uns mantêm-se criativos. Aqui com a intimidade temos lá tudo, mas depois as experiências podem bloquear e podem nos dar cabo aqui de usarmos isso com o outro, não é? É potenciar a relação com o outro, se conseguirmos usar tudo o que temos para dar e para receber, não é? Na verdade, o mundo é complicado porque todos nós nascemos com todos os potenciais do mundo para sermos criativos, para sermos afetuosos, para sermos empáticos, para sermos agressivos, para sermos violentos, para sermos poderosos, para não termos medo de nada. Nós não nascemos com medo, por exemplo. E a vida
as relações, a nossa educação, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos amigos, vão todos interferindo nesse nosso crescimento, nessa nossa vivência, e depois vão criando, ou vamos nós criando, porque às vezes até nem é o mundo que cria essas coisas, somos nós que analisamos o mundo de uma forma que se calhar não é a real, e portanto criamos traumas na nossa cabeça que se calhar nunca existiram, ou criamos barreiras que nunca existiram, ou criamos... Construímos histórias, não é? Sim, criamos versões de pessoas que nunca existiram, por exemplo, temos pessoas muito castradoras, muito condicionantes na nossa vida, e não conseguimos sair dessa barreira para ter outras referências, e portanto focamos nessa referência só, quando há mais referências que podíamos ir buscar. Claro. Portanto, há muitas coisas, e eu falo isso muitas vezes também porque é uma experiência um bocadinho minha, porque nós não nascemos todos com os pais que queríamos e com a família que queríamos, não é? E portanto às vezes é preciso ir buscar uma referência um bocadinho ao lado, um bocadinho distante, um tio, um melhor amigo, um padrinho, uma coisa qualquer, que nos faça pensar, ok, eu quero é ser como aquele homem, não é como este que está a viver comigo, mas que se calhar não sabe fazer melhor, se calhar não tem capacidade, se calhar nunca aprendeu a isso. Portanto, nós também estamos a viver vidas dos outros, não é? Claro. Porque os nossos pais também têm essas características que depois nós vamos replicar nos nossos filhos. Não é? Uma das coisas no casal, imagina, estamos duas pessoas, independentemente de que tipo de casal seja, mas o que está mais do que provado é que os filhos vão buscar as características que interessam a cada um, ou seja, muitas das vezes passa-se a ideia que temos de ser perfeitos, mas se formos perfeitos naquilo que nos é natural já é bom. Porque eu posso, por exemplo, trazer mais afetividade para a minha família e a minha mulher trazer mais regras, imagina. E estamos os dois a ensinar, ou seja, aqui não há, mesmo que eu não seja de regras, mas sou afetivo, e a minha mulher não seja de afetividade, mas traz as regras, eles acabam por serem umas esponjas e até escolherem, claro, é sempre um desastre quando escolhem exatamente a afetividade do que não é afetivo e exatamente as regras do que não tem regras nenhumas, e eu vou ser aqui o best-of do que não interessa. Mas é que eu acho que isso tem um ponto que distingue essa aprendizagem, porque nós confiamos, imagina, muitas das vezes que eu falo, e eu próprio, que eu falo com casais que são pais, muitas das vezes eles perguntam-me, será que eu estou a ser um bom pai? Será que eu estou a tomar as decisões certas? Será que eu não estou a ser demasiado exigente? Será que eu não estou a ser demasiado criterioso? Ou às vezes até abusivo na maneira como falo com as pessoas ou com os meus filhos? E a questão aqui é, nós todos falhamos, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto referências, todos nós temos falhas, não é? O erro ensina. A única diferença dos nossos filhos, que são as pessoas que vivem connosco, basicamente sempre, o tempo todo desde que nascem, é que se a visão deles vem de um sítio de dor, ou de um sítio de negligência, ou de um sítio de abandono, ou de um sítio de eu não interesso ou não vale nada, eles vão buscar o ensinamento que nós não queremos. E isso é que nós não conseguimos controlar. Por isso, eu percebo a tua questão de nós somos referências e tentamos ensinar o melhor e somos diferentes e, portanto, eles vão beber aquilo que nós somos, mas se nós não identificarmos ou se nós não conseguimos perceber que o nosso filho está a olhar para nós de uma posição de inferioridade, de mágoa, de dor, abandono, nós não vamos perceber que ele está exatamente a beber aquilo que nós não queremos que ele beba. Eu sei que portanto, ter essa atenção é fundamental. Sim. Eu percebo, mas é avassalador tu passarem-te a ideia que ou és perfeito ou não vais ser bom pai. Pois, mas isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, podemos errar, podemos falhar em grande ou falhar nas pequenas coisas. E por isso é que é importante às vezes dizer e discutir no casal, antes das crianças até aparecerem, discutir como é que nós queremos funcionar, o que é que nós não queremos aqui para o nosso lar, porque eles podem apanhar, ou seja, e dá aqui para, pelo menos, tentar limitar os estragos de coisas que são grandes demais e que os vão influenciar de certeza. E eu gostava que me falasse um bocadinho, nas tuas consultas, aparecem de casais com filhos, de certeza, já com filhos também. Dessa perspectiva da consulta,
o que é que tu vais vendo como frequência até sobre o efeito que tem na educação dos filhos, ou seja, se eles também trazem essa parte da educação dos filhos, das coisas que estão por resolver ao nível do erotismo, da intimidade, de se darem bem, porque não nos podemos enganar, um casal que nunca se toca, que nunca se beija, que não há afetividade, carinho, que não há gentileza um com o outro, estão a passar para os filhos que amor é 3 pontinhos, isto que vocês estão a assistir. Yeah. E isto, obviamente, vamos estar aqui a criar pessoas que vão, depois para as suas relações e para os seus lares, levar uma ideia de amor é exatamente isto. O que eu te queria perguntar é, com essa experiência toda com esses casais, há muita gente a preocupar, a ter presente que isto não está a resultar, queremos ajuda, até porque há consequências para os nossos filhos. Sim, acima de tudo é por isso que me procuram, ou seja, há pessoas que percebem que a relação não está a resultar, há qualquer coisa que não está a funcionar, seja a comunicação entre eles, seja a forma como antes tinham muito contacto físico, ou havia muita disponibilidade do outro e de repente já não há, alguma coisa mudou, ou seja, lá está, o ter filhos muda muita coisa numa relação, num casal, sim. Todo o efeito da gravidez, antes, durante e depois. Magnitude. As pessoas não estão preparadas e acham que aquilo vai sempre igual, e depois os filhos vêm e os homens, sobretudo, exigem que as mulheres estejam tão disponíveis como estavam antes e de repente já não é, e depois há ali um bocado de confusão. Mas aquilo que eu queria apontar particularmente em relação a essa questão que estavas a dizer dos filhos e de como é que se dá, como é que se tem algum tipo de consciência do que é que está a acontecer, tanto com os filhos como com a relação, tem a ver com o nível de atenção que nós damos às pessoas. Porque se nós não estivermos atentos às crianças, tal como se não estivermos atentos aos nossos parceiros, rapidamente eles deixam de ser os nossos filhos e deixam de ser os nossos parceiros. E as pessoas muitas vezes dizem, mas como é que se mantém uma relação acesa durante 40 anos? Com atenção. Se estiveres atento, tu percebes exatamente como é que consegues surpreender alguém, quando é que essa pessoa está a precisar de um determinado tipo de coisa em vez de outra, ou seja, está a precisar mais de carinho em vez de vontade de sexo, ou está a precisar de mais atenção do que só tu dares as soluções todas. Ou seja, há muitas coisas que, com atenção, isto só acontece com o tempo, portanto, só com o tempo é que tu vais perceber as nuances de ela está a dizer que está tudo bem, mas afinal não está, há qualquer coisa aqui que não está bem, mas não é contra mim, há qualquer coisa aqui que está a afetá-la e eu preciso de saber, e portanto precisamos aqui de um momento sozinhos em que temos os putos e vamos pôr os putos nos avós, e portanto ter esse nível de atenção, ter esse nível de sensibilidade para com o outro, acho que é um patamar de erotismo que potencia imensas coisas, porque quanto mais tu conheces a outra pessoa, mais consegues surpreendê-la. Em vez de fazer aquilo que ela está à espera, faz uma coisa que ela não está à espera, ou dás-lhe uma coisa que ela sempre quis e nunca pensou que tu fosses lembrar, e de repente tu apontaste num papel a dizer, ok, daqui a 2 meses eu vou-lhe dar isto e ela não vai estar à espera. Portanto, são coisas dessas que fortalecem uma relação, porque é quando as pessoas estão menos à espera que realmente as coisas têm mais impacto. Porque se tu já estás à espera, ok, já sei que ele às sextas-feiras vai fazer isto, ou, já pintei. Já não conta tanto. Já não conta tanto. Isso é muito importante. E com as crianças a mesma coisa. Quanto mais tu conheces o teu filho, ou o teu filho, ou a tua filha, e mais perceberes não só a dinâmica dele, e aquilo que eu estava a dizer em relação a eu ter sido filho único durante 8 anos, os meus pais, como o meu pai trabalhava por turnos e não estava muito tempo em casa, eu tinha muito tempo sozinho. E o meu tempo sozinho podia ter sido metido para outro caminho, não é? Podia ter, sei lá, saído para a rua, ir brincar com outras pessoas, ter tipo, sei lá, coisas, ter-me magoado sem saber. Por acaso, viram-me para os livros e viram-me para escrever e viram-me para uma coisa mais de introspeção e de autoanálise, que depois deu para eu agora estar a ajudar as pessoas a fazerem isso elas próprias. Claro, e foi muito giro. Mas no meio disso tudo, falas aqui de uma coisa de estar atento, né? Estar atento ao outro. Sim. Mas interessa-me sempre nas estratégias, ou seja,
os conceitos são engraçados, são uma luz, são o pináculo daquilo que eu quero atingir, mas depois às vezes faltam-nos as fórmulas. E eu agora estava aqui, quando estavas a falar, estava também a pensar, nessa parte do estar atento para os outros, uma das estratégias poderá ser o reconhecer os teus pontos fortes, não é? Por exemplo, eu sou bom em... E tu reconheces os teus pontos fortes dentro da relação com os outros e dizes, se este é o meu ponto forte, eu estou naturalmente a poder dá-lo, não vou inventar, quer dizer, posso, pelo caminho, também tentar esforçar-me e aprender outras coisas e surpreender por essa via, mas às vezes o que me dá a ideia é que esquecemos até, inclusive, do que é os nossos pontos fortes. Aquilo que fez o outro encantar-se por nós e que fez dizer sim, vamos embora. Vamos embora construir isto a dois, e depois esquecemos esses pontos fortes que fizeram brilhar e às vezes não insistimos em dar aquilo que estamos mais à vontade, somos mesmo realmente bons e que faz lembrar a nossa outra parte, o nosso parceiro, faz-nos lembrar do que é que o fez escolher-nos, não é? Achas que quase que um primeiro estágio para se recuperar, quando as coisas entre os dois estão reconhecidamente no mau caminho, né? Estão-se a afastar, as pessoas estão-se a afastar e não a aproximar-se, antes pelo contrário, achas que é um primeiro passo fácil, que é, recupera lá aquilo que para ti é natural. Pensa em dar e não tanto pensa em receber. O primeiro passo, tenta voltar a dar aquilo que já deste. É assim, deveria ser, mas é mesmo muito mais complicado do que parece. Porque não só as pessoas se esquecem dos seus pontos fortes, como os põem em causa muitas vezes. Ou seja, se o meu ponto forte imagina, tu dá um exemplo agora de cabeça, o ponto forte é lembrar-me das datas todas da nossa vida, importantes, e de repente há uma data que falha. Eu ponho em causa a minha capacidade. E se a outra pessoa não estiver atenta a essa minha falha e não tiver logo a capacidade de colmatar isso, eu vou duvidar disso para sempre. Estou a perceber. E acontece isso, num caso mais grave, imagina, por alguém que se interessou por outra pessoa. Eu sempre fui fiel, nunca fui não sei o quê, mas de repente houve alguém que mexeu comigo e eu cedi porque nunca na vida pensei que pudesse ceder e aquilo mexeu comigo e tal. Mas se a outra pessoa não reconhecer essa falha em mim, no sentido de ele sempre foi coerente e de repente houve uma coisa que o distraiu, então aquela marca vai ficar sempre marcada na relação. Vai ser muito vincada até. Exato, e a pessoa que falhou vai ficar para sempre marcada como eu não posso ceder isto outra vez, percebes? Portanto, é muito difícil que o passo importante seja, ou o primeiro passo, ou o passo mais determinante seja recuperar as minhas qualidades. Isso é muito difícil. Por isso é que eu estava a dizer que se duas pessoas quiserem, nada vai falhar. Porque se eu souber as tuas qualidades e tu souberes as minhas qualidades, se uma das minhas qualidades falhar, tu estás lá para colmatá-la. Tu estás lá para dizer, não, mas eu confio em ti. Eu sei que tu falhaste, eu sei que houve uma coisa aqui qualquer que te estabilizou, mas eu confio em ti, eu sei quem tu és, eu gosto de ti por causa destas coisas todas e, portanto, eu relembro-te das tuas virtudes. Claro, e isso claro. é que é o mais importante. E por isso é que eu estava a dizer que se duas pessoas quiserem, as coisas funcionam. Se só uma pessoa ou melhor, se cada uma das pessoas tiver, ok, quais são as minhas qualidades, eu tenho de me convencer a mim próprio e outra pessoa está-se a convencer a si própria, dificilmente as coisas vão voltar ao normal. Porque eu posso dizer a toda a gente, não, mas eu sou super fiel. Não, mas eu sou super criterioso, ou sou super bem educado. E depois falho nessas coisas. Eu percebo. Ou sou muito narcisista, sou muito autoconfiante, que é o que nunca acontece, ou raramente acontece nas pessoas, é serem muito autoconfiantes, e mesmo quando são muito autoconfiantes, não são fáceis de gerir, porque normalmente veem só o seu lado, ou veem só têm só a sua visão do mundo, e portanto, o ideal é duas pessoas perceberem que, apesar dos pontos fortes, alguém pode falhar. E se alguém estiver a falhar, eu vou-me lembrar dos pontos fortes da outra pessoa. E vou-lhe lembrá-la a ela que ela tem pontos fortes. E muitas vezes é isso que eu faço nas consultas. Ajuda as pessoas a relembrarem-se dos seus pontos fortes. Ou então, quando é em casal, e normalmente agora eu tento sempre que seja em casal, quando as pessoas vêm ter comigo sozinhas,
e estão em casal, eu digo, não, tenho que vir as duas, porque normalmente vêm-se queixar do Assim outro, não é sempre o funciona. é sempre o outro, né? E então digo, não, eu tenho que vir as duas e muitas vezes esse é um dos processos, é relembrarem-se porque é que gostaram do outro, porque é que começaram Porque isso é fundamental para a longevidade, não é? E se as pessoas estão interessadas em longevidade, porque a longevidade, quer dizer, se calhar é pouco sexy, não é? A longevidade num casal é pouco sexy, achas? Não, o que aconteceu foi que de repente alguém começou a dizer as relações não se medem pela longevidade. E tu pensas, ok, medem-se pelo quê? Pela qualidade? Mas tu podes ter uma noite do caraças com alguém. É isso. E depois? E depois tens o resto da tua vida. Ou seja, o verdadeiro desafio é essa O longevidade. desafio Essa é a que nos longevidade. desafia, não é? Essa é que é a parte desafiante. E essa é que é a parte de tu veres um casal de velhinhos na rua e dizer, que bonito. Pois, que eles estiveram a aturar-se durante imenso tempo. Se eles tivessem conhecido naquele dia, tu, então são dois gajos que se conheceram. E então, essa longevidade não só demonstra que tu tens resiliência, que tu tens capacidade de que alguém goste de ti, não é de gostares de alguém, é que alguém goste de ti durante muito tempo. Sim. E, portanto, tu conseguiste transformar-te e adaptar-te e evoluires e criares novas formas de alguém querer estar ao teu lado durante mais tempo. Portanto, isso é um chavão, mas é seres interessante, não é? Para o outro. Não sei se é interessante, mas pelo menos foste interessante para aquela pessoa. Sim, para aquela pessoa, para o outro, pessoa, não é para o mundo inteiro, sim. Mas é isso, ou seja, tu tens alguém que te quer ter ao lado perante o mundo, percebes? Isso é mesmo muito valioso, é mesmo uma conquista gigante, porque a maior parte das pessoas é descartável, é descartada, acha-se muito importante e depois não tem ninguém que o admire ou que esteja ao lado dele. E sobretudo isso, quando há filhos, ainda é mais valioso, que tu conseguiste criar, porque ainda hoje estava a pensar sobre isso, que é, nós pensamos, a sociedade é casar, ter filhos, ter uma casa, não sei o quê, coisas muito programadas, não é? As pessoas tipo, não quero ter coisas programadas. Mas a realidade dos filhos não é para ti. A realidade dos filhos é tu, que és filho de alguém, olhares para trás e dizer, os meus pais, a minha família, os meus avós, essa é que é a realidade dos filhos, é para a frente, não é para trás. E a tua realidade, e a nossa realidade enquanto pais, enquanto geração de pais, que estamos a conversar aqui, falamos sobre os filhos, a nossa visão dos filhos, mas a nossa visão dos filhos é tê-los irem embora, é tê-los dizerem, olha, obrigado, adeus, já tenho uma escola, tenho uma boa bagagem para a tua... Já tenho outra família. Claro, essa é que é a parte em que depois deixamos de ser pais, ou deixamos de ser os pais que os nossos filhos tanto precisam. Eles já não precisam, eles agora já é... Omnipresente. Pessoas, sim, já é deixamos de ter omnipresente. Sim, e agora já é pessoas que eles admiram, à partida, ou se tudo correr bem. Sim, se tudo correr bem, eles admiram, como nós olhamos agora para trás, porque nós somos todos filhos de alguém. E essa é a magia da vida, que é nós criarmos uma relação que temos alguém que nos admira e que está connosco, não por obrigação, não porque a gente amarrou à mesa, mas porque quer, voluntariamente, porque viu alguma coisa de valioso em nós que não existe noutras pessoas, ou que pelo menos se existir não valem a tanta pena. E portanto, alguma coisa nós temos para dar a essa pessoa e essa pessoa tem para dar a nós, portanto, a mútua voluntariedade de estarmos juntos, que é muito importante, em vez de ser a obrigação. Claro. E eu acho que isso é que é uma coisa que nós estamos a sentir nesta geração, diferente das outras, ou seja, já não há uma obrigação de estarmos juntos e, portanto, se estamos juntos é porque é mesmo fixe, é mesmo importante. Ou seja, é mesmo interessante. as gerações dos nossos pais havia ainda essa parte. Havia uma dependência. Que era para a carga religiosa, que era não sei se era só parte religiosa. social também, não é? Não sei se era só religiosa, porque havia muitos casamentos que não eram religiosos e, portanto, havia muitos divórcios também. Não. Aqui tem a ver com a questão da dependência, da codependência, ou seja, não era bem visto uma mulher divorciar-se, não era bem visto uma mulher viver sozinha, não era bem visto uma mulher andar com vários parceiros, portanto, havia essa conotação social mais do que só propriamente religiosa. Também havia a religiosa, não é? Mas agora, como se aliviou essa pressão social, as pessoas separam-se muito mais, portanto, há muitos mais casamentos a falhar e, portanto, quando alguma coisa resulta ou quando alguma coisa dura, é como qualquer coisa que dure é uma coisa que tem mais valor, que está melhor, que está mais bem feita. É uma história rica que se está a contar. Sim, e que tem várias histórias para contar e que tem mais coisas para dar aos outros, portanto, há uma valiosidade em coisas que duram. Tu tens aqui coisas emolduradas que por duraram muito tempo, séculos, é verdade. E, portanto, tu percebes que houve uma história que passou, houve uma coisa que aquela coisa resistiu ao tempo, resistiu às intempéries, ou seja, há muita coisa que o tempo demonstra. Ao risco de desaparecer, exato. Olha, e diz-me uma coisa, tu consegues apontar assim os três problemas
se fizesses o pódio dos problemas que te aparecem nas tuas consultas mais comuns, consegues assim apontar? Não sei se consigo 3, mas consigo 2. Dois são óbvios. Um era aquilo que estávamos a falar de a culpa é sempre do outro. Okay. Ou seja, quando nós nos queremos distinguir, não é distinguir, mas queremos que a solução venha do outro lado, não venha de nós. Porque é muito difícil nós olharmos para dentro e dizermos a culpa foi nossa. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Operar essa mudança. Mal, sim. Porque mesmo quando se faz mal, é muito difícil de recuperar, como eu estava a dizer há bocadinho, é muito difícil tu reconquistares essa vontade própria que tinhas antes de teres feito alguma coisa mal, se não tiveres a outra pessoa a ajudar-te. E, portanto, a maior parte das vezes, quando vêm falar comigo, a culpa é do outro. O outro não consegue, o outro já não faz, o outro já não está... Pronto. Há qualquer coisa no outro que eu tenho que resolver. E isso é impossível de se resolver numa consulta com alguém que não tem problema nenhum. Exatamente. O problema é que é o outro. E, portanto, eu tenho sempre que puxar... Tu desconfias logo. Eu tenho sempre que puxar a outra pessoa para ver para já os dois lados do problema. E depois para perceber se o outro também está interessado em resolver o problema, se realmente o problema partiu do outro, ou se há uma coisa mais que se desenrolou e que depois abateu mais num do que no outro. Claro. Portanto, esse é o problema quase número 1 das pessoas que me procuram. Porque quando eu falo sobre erotismo e quando falo sobre esta questão de o erotismo ser mais do que o sexo, as pessoas vêm sempre falar sobre sexo, não é? Primeiro, que é que eu tenho que resolver, tipo, não tem vontade. Que é também uma falha de percepção. Exato, não tem vontade, ou estamos sempre a fazer a mesma coisa, ou há sempre essas questões mais inerentes à sexualidade, e depois passa-se para a questão, mas porquê? Não é? Porque é que deixou de ter vontade, porque é que deixou de ter criatividade, pronto. E então depois passamos a fazer alguns processos, algumas dinâmicas que ajudam as pessoas a perceber porque é que têm essas questões. Pronto. Isso é a questão número 1. Depois a segunda questão, que é mais comum, é a comunicação. É não só a falta de comunicação, ou seja, as pessoas não dizem aquilo que querem, como muitas vezes dizem, mas a pessoa não entende, ou seja, eles dizem da boca para fora, ou tentam ser o mais honesto e mais pragmáticos possível, e outra pessoa não está preparada para isso, ou não está a ouvir sequer, ou está muito magoada e de repente aquelas palavras, mesmo que sejam perceptíveis, o tom já não é bom, já não consigo aceitar que falem comigo naquele tom, percebes? Tem de haver sempre uma certa elegância e recordarem-se, quando se dirigem um ao outro, recordarem-se o que é que eles representam, não é? É um bocado voltar atrás, porque é que eu estou com esta pessoa, porque é que a escolhi, recordar-me sempre dessa afetividade da história em comum, para trazer essa elegância na forma como se fala, porque isso também deve inibir muito trajeto de recuperação, ou seja, se tu não sabes comunicar, se não sabes falar, se não sabes trazer nessa comunicação, trazer o amor outra vez que tens pela pessoa, não é? Aquela intimidade, aquela história dessa intimidade e afetividade. Se tu não consegues trazer isso para a forma como comunicas, aquilo depois é difícil sair dali, não é? Mas eu dou outra perspectiva, que é, muitas vezes as pessoas não começam por comunicar bem, ou seja, não há como recuperar essa comunicação. Porque muitas vezes as relações começam com não comunicação. É muito mais comunicação não verbal, ou seja, é muito mais abraço e afeto e sexo e beijinhos e não sei o quê. E, portanto, não há grande comunicação do que é que se precisa. Ou seja, não há uma identificação de como é que se deve comunicar. Há uma identificação de como é que se deve ter sexo, ou estar predisposto a isso, ou demonstrar que se está predisposto a isso. E, portanto, muitas vezes é difícil ir recuperar essa comunicação, porque depois as pessoas já não estão disponíveis. Então, tem que se construir uma nova comunicação, e essa é que é a parte que eu acho que é mais interessante das relações, é que nós não temos sempre só um ponto de recuperação, nós não temos só o reset, nós temos que criar, construir coisas para a frente. Novos caminhos. E muitas vezes, e já me aconteceu várias vezes, por exemplo, em situações onde houve alguém que teve uma relação extraconjugal, ou houve qualquer coisa que não correu bem, imagina, vi mensagens com alguém, portanto, houve coisas que testaram ali a confiança um no outro, e a forma como se reconstruiu essa confiança deu asa que haja uma nova percepção de como é que se comunica, percebes? E então, eu acho que isso é que é a parte mais interessante das relações, é que se pode construir para a frente e não é só reconstruir o que está para trás, ou o que se deixou de fazer. E, portanto, é mesmo muito
acho que é uma mensagem muito esperançosa, percebes? Em vez de vão lá buscar ao passado como é que se resolve a questão, não é como é que se pode construir a partir daqui para o vosso futuro, porque há sempre há sempre formas, obviamente. Yeah. E portanto, lá está, novamente, se os dois quiserem, se os dois estiverem disponíveis para isso, há milhões de fórmulas de resolver problemas desses. Que resultam porque dependem das pessoas, claro, daquele ecossistema, né? Daquele contexto, porque muitas vezes as pessoas resolvem as coisas de uma maneira que eu não estou à espera, que não está nos livros, percebes? Ou seja, tu dizes, olha, mais uma, esta também exato, dá, sim, esta também dá. Mais formas, e às vezes até são formas paradoxais. Vou dar um exemplo. Eu tive uns clientes em que ela tinha tido uma questão de ter sido abusada sexualmente ou intimamente na infância e ela nunca tinha referido isso ao namorado. E ele teve um gesto para com ela que fez ali um clique e ela nunca mais deu muita possibilidade de lhe tocar daquela maneira que ele tocou. E aquilo estragou a relação, ou seja, a relação começou a ficar mais deteriorada e eles deixaram de comunicar e ele não sabia o que é que estava a acontecer e veio ele ter comigo a dizer, o problema é ela, o que é que eu faço, não é? E eu chamei os dois e de repente ela, no meio dos vários processos de honestidade e de falar abertamente e de sermos claros naquilo que estamos que tu propões, que eu proponho, exato. Ela lá confessou esse episódio que ela nunca tinha contado a ninguém, que tinha vergonha, não sei o quê, e portanto ela contou esse episódio e ele ficou naquela, eu nunca tinha imaginado isto, claro. E portanto agora percebo, exato, agora percebo. E eles depois lá tiveram o processo deles pessoal e na sua casa, em que eu dei algumas tarefas para eles irem fazendo, e o facto de ele ter respeitado aquela partilha dela, o facto de ele ter dado o tempo que ela precisava para voltar a confiar nele, voltar a ter vontade de que ele lhe tocasse, vontade de se abrir novamente com ele, vontade de terem os dois um momento juntos mais íntimo, o facto de ele ter esperado, ela ter conseguido ter essa recuperação, fez com que ela, de repente, aquele momento que ela tinha considerado traumático, passasse a ser um momento fetichista. Passasse a ser um kink dela. Claro. E, portanto, ela conseguiu integrar aquele momento traumático na relação deles e, a partir daí, depois eles começaram a explorar outras coisas e aquilo evoluiu. E por isso é que eu digo que nós podemos sempre agarrar-nos ao passado e dizer, ok, eu tenho problemas, eu tenho coisas que me afetaram, eu tenho coisas que nunca vou ultrapassar, ou então podemos olhar para o passado e dizer, ok, eu tenho esta história, mas eu tenho alguém ao meu lado com quem eu tenho confiança para poder ultrapassar isso, e isso muitas vezes é o que acontece na vida normal. E por isso é que eu tento tirar o estigma do sexo da parte do erotismo, porque o erotismo pode ser isto só, compreensão, aceitação, espera, paciência, isto pode ser erótico. Ou seja, tu não tens fórmulas, tu és um facilitador. Exato. E às vezes chegam à solução de mil e uma maneiras e por isso é que tu também vais crescendo. Eu já li milhões de livros. E vais crescendo e há sempre alguém. Olha, ainda agora estou a ler um que se chama Desejos, que é da Gillian Anderson, que ela recolheu depoimentos de várias mulheres de todo o mundo sobre as suas fantasias e nunca na vida eu imaginei que fosse possível nós irmos por aqueles caminhos e eu já li imensa coisa sobre sexualidade e há sempre alguém com novas ideias. Olha, estamos quase a chegar ao fim e queria-te felicitar porque sei que acabaste agora a primeira temporada no canal Q do Consensual. Sim, do podcast. Do podcast do canal Q e está muito giro. Parabéns por isso, porque obrigado. É preciso também muita coragem, né? Trazer ideias diferentes para... vem aí uma segunda temporada, não vem? Sim, eu espero que sim. A ideia, aquilo começou por ser um podcast, agora passou a ser um programa de televisão, a ideia é exatamente dar a conhecer diferentes universos do erotismo, que vão desde o burlesco, o BDSM, o yoga, a história, sei lá, e tudo o que possa, travestismo, há imensa coisa que pode ser explorada que não tenha só a ver com a parte da sexualidade. E, portanto, foi isso que eu quis trazer, essa criatividade e essa diversidade de universos. Não, e vou tentar fazer mais. E o que eu acho que é muito importante mesmo, acho que é serviço público, é muito importante, é de facto, se nós normalizarmos
o conhecimento sobre isso, Sim. sobre todos esses temas, normalizarmos o acesso também correto a esses temas, não ficamos com ideias pré-concebidas que depois nos levam à inação, nos levam a não querer, como se nós não fizéssemos parte das pessoas que consomem isto ou aquilo, quando parte tudo do mesmo tipo de ser humano. Olha, e é por isso que eu chamo a isto cultura erótica, porque eu acho que é mesmo uma busca de informação e de nos de podermos expandir a nossa mente para diferentes universos que não têm necessariamente de ser coisas que nós vamos experimentar, mas que não vamos estranhar se alguém disser, olha, eu gosto daquela coisa, ou eu interessa-me por aquilo. E nós vamos, pelo menos, ter curiosidade em saber, ok, porquê? E não vamos julgar. Quanto mais conhecimento houver, menos julgamento vai haver. Espero ver. Olha, eu gostei muito de ter cá, principalmente porque lá está a longevidade de um lar, com filhos à mistura, com todo o stress que isso provoca, com todos os desafios que isso acarreta. Aportar aqui esta parte que tu trazes para dizer que se estivermos saudáveis nesse espaço, as coisas são mais fáceis de atingirmos a tal longevidade, mas sempre sendo sempre prazeroso, não é? Sim, se estivermos atentos. Na relação dos seres humanos. Essa é a principal mensagem. E estar atento a essa, acho que é a tua Porque principal às vezes mensagem. Nem saudáveis estamos, mas o facto de estarmos atentos compensa. Exato, é isso. Porque muitas vezes... Claro que não vamos estar sempre bem, obviamente. É o que eu estava a dizer, muitas vezes falhamos, muitas vezes não temos pachorra ou estamos com outros problemas, outros stresses, e de repente alguém ao nosso lado está atento e diz, não, eu já sei como é que vou compensá-lo, vou-lhe fazer um banho de imersão, vou-lhe fazer uma massagem, vou-lhe comprar umas flores, qualquer coisa que, eu tenho alguém ao meu lado. Esse companheirismo e é isso que eu queria aqui quase fechar com chave de ouro, que é, se os adultos desse lar estiverem bem, tudo o resto é mais fácil, não é? Tudo o resto isso vai se expandir para vai o resto da emanar, família. exatamente, vai emanar esse bem-estar. Olha, muito obrigado. Nós temos aqui um presente para ti, que é o livro Lar, o Último Reduto, não é? Ou não fosse este podcast, o Regresso a Casa, e olha, e é para ti. Obrigado por ter estado aqui comigo, connosco, e então despedir-me aqui de vocês. Obrigado por terem estado a assistir a mais este episódio. Pensem bem, pensem melhor, pensem QB, não é preciso estressar muito, e até ao próximo episódio.